Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Arroz, Feijão e Clima, em que a gente se propõe a discutir, a dialogar, a entender um pouco mais a relação entre agronegócio e a segurança alimentar, a segurança climática, como que tudo isso nos envolve enquanto sociedade. E hoje a gente vai falar de uma pauta que tem até um sabor. A gente vai falar de café, a gente vai falar de pesquisas no café, a gente vai falar de mulheres pesquisadoras no café. E para isso, a gente está aqui com a Daniele Baliza. Muito obrigada pela participação, Dani. Vou pedir para você se apresentar para o público, falar um pouco do seu vasto currículo, mas focar um pouquinho nessa questão da pesquisa mesmo. Depois a gente vai mostrar o livro que você também é uma das coautoras. Então, muito obrigada por ter viajado para estar aqui conosco. Mari, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje com vocês, contar um pouco da minha trajetória, né? Enquanto mulher, enquanto pesquisadora, né? Na cafeicultura, no agronegócio como um todo. Bom, eu sou agrônoma com mestrado, doutorado e pós-doutorado em cafeicultura pela Universidade Federal de Lavras. Então, eu fiquei na UFLA, né, de 2002 a 2011. Em seguida, concursei, sou servidora federal no Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Bom Sucesso. E também tenho um trabalho voluntário na IWCA Brasil, né, que é a sigla em inglês da Aliança Internacional das Mulheres do Café no Brasil. Então, esse movimento das mulheres existe hoje em quase 40 países. No Brasil, né, ele chegou em 2012 e, atualmente, eu estou como diretora de pesquisa e sustentabilidade desse movimento de mulheres e café. Que é super conhecido para quem acompanha a cafeicultura, para quem acompanha esse movimento de mulheres no agro, independente da cadeia que seja, conhece o trabalho da IWCA, porque é isso, assim, é internacional, então traz um peso para a pauta, né, no sentido da atuação das mulheres na cafeicultura. E, claro, o Brasil tem uma atuação muito forte aqui, essa organização, né? Antes de tratar das pesquisas e falar um pouco mais do seu lado acadêmico, mas eu queria começar explicando isso para o pessoal que às vezes não tem muita dimensão, né? Como que é essa conexão entre as mulheres? O que você acha que levou a esse movimento que hoje é tão forte, né? Encontros nas fazendas, as mulheres se fazem diversas programações, né? Às vezes falando mais de partes mais técnicas ali da lavoura, outras falando mais de comercialização, enfim. O que você acha que levou a esse movimento? Como que você enxerga, claro, sendo ali dentro da IWCA, mas essa coletividade importante, né? Ótima pergunta, Mari. Eu acho que, sim, a questão, né, que a IWCA Brasil traz, essa questão do coletivo, né, da associação, da união de mulheres com um propósito comum, né? Então, a IWCA, ela tem essa característica, ela tem como visão, missão, né, é conectar as mulheres de toda a cadeia de valor do café. Então, as mulheres que colhem café, as trabalhadoras rurais, as mulheres que produzem café, as traders, as pesquisadoras, professoras como eu, baristas. Então, a gente, né, esse trabalho ele tem esse propósito, é conectar essas mulheres, criar oportunidade para essas mulheres, né, para que essas mulheres possam ser cada vez mais vistas, ouvidas e que tenham o seu trabalho reconhecido, né, dentro do setor cafeeiro como um todo, dentro da sociedade. Então, assim, a gente, né, vive numa sociedade onde nós já adquirimos, né, muitos direitos, muitos benefícios, mas nós sabemos ainda, né, de alguns desafios que a gente enfrenta, né, como, por exemplo, a questão, né, ainda não são tantas mulheres nos cargos de liderança das instituições. A questão, né, que para nós é mais difícil chegar no topo da carreira, muito em virtude, né, da questão da maternidade, né, aquele cuidado com os filhos.
Eu sou casada, a gente tem 2 filhos, né? Um de 11 anos, outro de 7. Então, o que eu estou falando, assim... Você sente na pele. É realmente o que eu vivo, né? O que eu passo em casa. Então, nós, mulheres, a gente conquistou muito espaço. Então, esse movimento trazido aqui, em grande parte, pela IWCA Brasil, né? No setor cafeeiro, nos ajudou muito, né? Tem feito todo esse movimento, né? Em grupos de mulheres, grupos de cafeicultores, núcleos femininos dentro das cooperativas, Sim, das fortíssimo. empresas. Só que, assim, nós ainda temos alguns desafios. Avançamos, conquistamos, mas ainda temos alguns desafios pela frente, como, né, ter mais mulheres nos cargos de liderança, essa questão, né, da dupla jornada, em alguns casos até mesmo da tripla jornada, cuidado com os filhos, cuidado liberdade com os pais. financeira também, né? A gente estava falando um pouquinho no bastidor nesse sentido também, do quanto que a mulher inserida na cadeia inteira e tendo contato com outras mulheres que trabalham em diferentes etapas ali do processo produtivo, ela consegue ter, muitas vezes, vislumbrar pelo menos mais liberdade financeira, porque ela vai entender que não é só... Ela não vai entender só da produção, mas vai chegar na embalagem, vai chegar na comercialização, na exportação, muitas vezes, né? Isso, a gente tem todo esse cuidado, né? Então, nos vários encontros que a gente reúne, né, mulheres de toda a cadeia de valor do café, mas muitas delas são cafeicultoras, e isso em todas as regiões onde a IWCA atua, né, a gente tem esse movimento, a gente tem esse propósito. Né? Então, das várias palestras que eu faço, dos vários cursos que a gente encontra com essas mulheres, a gente sempre faz o convite para elas, para que elas se tornem protagonistas da própria história. Porque a maioria das mulheres, né, do campo, do agro, se a gente for ver a história delas, elas estão ali há 20, 30, né? Muitas nasceram debaixo de uma planta de café, né? Entre aspas. Só que agora, nos últimos anos, que elas têm se reconhecido mesmo como uma parte importante e fundamental. Porque muitas vezes, e a ciência nos mostra isso, essa mulher se via apenas como uma ajudante. Uma extensão ali, não necessariamente estratégica. Ela não se via como uma peça fundamental. E isso é ruim pelo seguinte, Mari. Muitas dessas mulheres que trabalharam a vida toda ali no campo, e se viam apenas como ajudante, muitas delas não tinham sequer um cartão de produtora rural. A cota da cooperativa era só no nome do esposo, ou do pai, ou do filho. A venda do grão, né, do produto também não saía no nome dela. A compra dos insumos não saía no nome dela. Então, essa mulher, quando precisa se ausentar por um motivo de saúde, uma licença maternidade, para ela se aposentar, como que ela prova que ela ficou ali no campo, né, por 20, 30 anos? Então, esse trabalho nosso, né, é para motivar as mulheres. Perfeito. Não é para que elas sejam melhores que os homens, não. Eu não acredito nisso, eu acredito no time trabalhando junto, numa dupla que se fortalece. E aí, quando a gente convida essa mulher a se tornar protagonista da própria história no agro, que ela possa ocupar o espaço que é dela por direito, não é para ela ser melhor, mas é para ela agregar valor ao café que ela produz, ao leite, à carne, ao milho. Porque, gente, a diversidade é muito importante. Sim, e a gente está falando de uma diversidade ali, olhando para esses cultivos, como você está trazendo, mas também existe um trabalho seu e você acaba sendo muito a personificação da mulher na pesquisa também, né? E como que a gente também ainda precisa olhar mais para isso, do trabalho das mulheres nos laboratórios, ou mesmo dentro das propriedades, na sala de aula. Como que você enxerga isso hoje em dia? Eu queria que a gente falasse um pouquinho desse papel da mulher na ciência. E aí, claro, fazendo um gancho com com o nosso tema aqui do podcast, mas também com esse factual, que é o impacto do clima no café. Né? E eu sei que existe aí, na verdade, dezenas de mulheres que olham para isso exatamente porque
são ligadas à cafeicultura, seja dentro da propriedade rural, seja porque o pai era cafeicultor, né? Então, existe essa aliança mesmo, né? Literalmente. Como que é isso? Conta um pouquinho pra gente como que você avalia a participação das mulheres na ciência e, sobretudo, com essa perspectiva de café e mudanças climáticas. Mari, é super importante a presença, a participação das mulheres na pesquisa, né? Seja universidades públicas, seja centros de pesquisas privados, né? A gente precisa, sim, das mulheres. Só que, assim, se a gente pega dados, por exemplo, o último capítulo desse livro, o último ou penúltimo, a gente pega ali dados históricos do Consórcio Brasileiro de Cafeicultura e compara, né? A questão de gênero, número de pesquisadores e pesquisadoras, quem que conseguiu o maior valor nas bolsas. Então, a gente ainda vê uma certa discrepância, onde os homens ainda têm uma certa... Eles prevalecem, né, em questão de bolsas, um valor maior, né? Mas a gente já vê, por exemplo, esse capítulo mostra claro isso. Deixa eu só fazer um parênteses, claro. Então, porque ela falou do livro, gente, ela me trouxe um livro que eu já fiquei super interessada, Mulheres dos Cafés no Brasil. Ela é uma das coautoras. A gente tem, basicamente o selo da Embrapa no livro, então não tem muito mais o que falar, né? Enfim, e aqui ela tá... exatamente isso, assim, é um raio-x das mulheres na cafeicultura, né? E aí você está descrevendo um pouquinho do que a gente tem aqui. Isso, são vários capítulos. Esse livro aí foi a primeira pesquisa, de fato, uma pesquisa robusta que se fez na história da cafeicultura no Brasil para mostrar que a nossa cafeicultura, ela é feita por mulheres e essas mulheres são muito importantes para o sucesso que é a cafeicultura hoje, né? Para que o Brasil continue sendo o maior produtor, exportador de café no mundo, as mulheres contribuem e contribuem muito. Então, é o que eu te contei no início, né? A gente tinha aí 2 publicações em inglês que falavam que a cafeicultura no Brasil era basicamente feita por homens e máquinas. E aí, a IWCA Brasil, junto com a Embrapa, se reúnem em 2016, conseguem identificar algumas pesquisadoras que trabalhavam com tema de gênero e café, e aí foi quando eu passo a fazer parte desse time, e aí, num tempo recorde, a gente conseguiu aplicar quase 1.000 questionários no Brasil inteiro, e conseguimos, né, responder essas perguntas, se tinha mulher na cafeicultura do Brasil, o que essas mulheres faziam, onde que elas atuavam. E acho que o último ou penúltimo capítulo, ele foi escrito pela Cristina Arzabi, uma grande amiga, pesquisadora da Embrapa, onde ela pega, né, uma série histórica de dados do Consórcio Brasileiro de Café e faz essa comparação, né, entre pesquisadores homens e pesquisadoras mulheres. E aí a gente vê, né, os homens prevalecendo, mas nós já estamos caminhando, né? Hoje, se você vê negócio de número de matrículas em graduação, até mesmo bolsas de mestrado e doutorado, a gente já tem até um certo número, ou igual até as mulheres prevalecendo um pouco. Perfeito. E aí... pode falar. Não, porque eu ia te perguntar um pouco isso, assim, como que você vê essa... Enfim, você falou que a figura masculina ainda prevalece, mas, de alguma forma, esses movimentos cooperativistas, por exemplo, uma puxa a outra, né? Então, você falou que são dados ali de 2016, ainda que seja um recorte que a gente esteja falando daquela época, eu imagino que a gente possa afirmar que melhorou, né? Com certeza, Mari, com certeza. A gente buscar, né? Para mim, essa publicação desse livro, que ele saiu primeiro, saiu um e-book em português, está disponível, só digitar aí na internet, você encontra, é gratuito. Nós temos um e-book em português, o e-book em inglês justamente porque nós precisamos trabalhar juntos para melhorar a imagem do nosso café, do nosso agronegócio, porque a gente que vive a cafeicultura, a gente que vive o agro, a gente sabe o tanto que é importante, tanto que ele é valioso, e a gente não pode deixar que notícias falsas circulem. Então, não é uma verdade, né, que a cafeicultura do Brasil é feita basicamente por homens e máquinas. Aí nós fizemos. E eu, como pesquisadora, né, nós como pesquisadoras que conduzimos essa pesquisa, a gente vive de dados. Então, coletamos os dados,
publicamos em inglês, né, para que as pessoas possam, de fato, conhecer a realidade do nosso setor. E, né, a sua pergunta, se tem melhorado. Para mim, esse livro, ele é um divisor de águas. A publicação dele trouxe muita visibilidade, né? Ele andou o mundo, a gente pode falar, até na OIC, né? Na Organização Internacional do Café, ele foi apresentado, né, nacionalmente, internacionalmente. Depois do livro, a gente começou um trabalho chamado Coopergênero. Nós fizemos em 2017 e a segunda edição em 2021, onde nós que eu falo é IWCA Brasil, Embrapa, Instituto Federal, Sistema FAENG. É um trabalho colaborativo, feito por pesquisadoras de várias instituições. Então, nós fomos atrás das cooperativas de café, né? Contamos com o apoio do CNC na época. E a gente queria saber, no ano de 2000, 2008, 2016 e 2021, quantas mulheres eram cooperadas? Em cada intervalo de 8 anos. Quantas sacas de café elas movimentaram na cooperativa? Olha só que legal. Quanto que isso significou em recurso financeiro? E também a gente quis saber, tem mulheres presidentes, diretoras? Tem mulheres participando aí dos conselhos de administração? Na governança mesmo. Na governança. E aí foi muito legal, porque o primeiro Coopergênero foi em 2017. E a gente fez um workshop, convidamos as cooperativas para esse workshop. E aí, depois desse workshop, a gente vê o quê? O surgimento mais significativo de núcleos femininos dentro das cooperativas. A exemplo, né, da Cocatrel, uma grande cooperativa de café. O Grupo Cafeína, ele nasceu depois desse trabalho nosso. Então, assim, a gente vê que nós estamos ocupando os espaços. Perfeito. Que a nossa realidade ela tem melhorado, mais oportunidades, né? Mais visibilidade. Só que, assim, ainda temos, né, bastante o que conquistar. E eu queria que você contasse um pouquinho agora da sua atuação enquanto pesquisadora. Então, né, a gente está falando, você tem essa frente de engajar as mulheres no sentido amplo da cafeicultura, mas é isso, você está em sala de aula, você está fazendo pesquisas, né? Existe todo um outro trabalho ali, e eu queria entender um pouco o que você anda pesquisando, quais que são as suas frentes principais, assim, que a gente poderia falar, claro, né? Porque tem muita pesquisa que às vezes tem etapas de sigilo, o que a gente pode contar que você tem mergulhado? E eu vou voltar um pouco na pergunta anterior que você me fez, da relação da mulher, da pesquisadora, com essa questão do clima. Exato. Da sustentabilidade. Então, eu vou contar um pouco da minha história. Bom, eu contei que eu sou agrônoma, né? E aí, quando eu fui aprovada no doutorado, eu quis continuar trabalhando com café. E aí, eu passei em primeiro lugar. E, na época, meu querido orientador, né, o professor Rubens, ele tinha uma lista de projetos, linhas de pesquisa que ele trabalhava, e ele perguntou o que eu queria continuar, se eu queria manter a mesma linha, se eu queria mudar. E aí eu lembro, Mari, que uma das linhas era com sistemas agroflorestais, café em sistemas agroflorestais. Aí eu falei, professor Rubens, eu quero trabalhar com sistemas agroflorestais. Na época nem usava muito esse termo, porque isso foi em 2009, era questão de árvores, arborização com café. Aí eu fui muito criticada dentro do setor, dentro do departamento de agricultura, né? Onde se viu a menina que passou em primeiro lugar e trabalhar com árvore, café. Então, fui extremamente criticada. Mas dentro de mim tinha algo que eu queria trabalhar com sistemas agroflorestais. Já tinha uma certa preocupação, né, com a questão do clima, Sim. Da sustentabilidade, e, enfim, né? O meu orientador me apoiou e eu fiz minha tese de doutorado, né, com café em sistemas agroflorestais. E foi até uma das primeiras teses, né, que a gente tem no Brasil abordando essa temática, café em sistemas agroflorestais. E hoje, né, depois de quase 20 anos, a gente tem sentido quanto que esse tema
é importante, né? Sim, sem a menor dúvida. Inclusive, fica aqui o convite para quem nos acompanha aqui no podcast. A gente tem os 2 primeiros episódios do Arroz, Feijão e Clima são com... a gente foi para uma fazenda. A gente foi para visitar ali a propriedade do pessoal da Campo Místico, que é em Bueno Brandão, sul de Minas. Então, a gente foi lá. Então, também, se você não conhece visualmente o que é uma agrofloresta, fica o convite para vocês acompanharem essa visita aí na propriedade da Campo Místico, porque visualmente é muito mais interessante, né? Assim, claro que toda a produção de café é legal, acho que é uma das culturas que eu mais gosto de visitar quando a gente vai para a fazenda, mas o café agroflorestal, o arranjo, né? Você imaginar que tudo ali está funcionando de uma forma sincronizada, né? De nutrientes, de sombra, de tudo. Isso é muito legal. Que bom saber que, enfim, você já estava pesquisando isso lá atrás e gerou frutos, literalmente, né? Isso, e a Adriane com o Valmor, né, do Campo Místico, eles fazem um trabalho incrível, né? Nós somos... A questão dos sistemas agroflorestais acabou nos conectando. Que ótimo. Né? E eu sou fã do trabalho que eles desenvolvem. E é isso, Mari. Então, foi uma das primeiras teses. E aí, eu terminei, acabando o doutorado, né, começando o pós-doutorado, surgiu um concurso em sistemas agroflorestais. Então, a cadeira que eu ocupo hoje é agroecologia / sistemas agroflorestais. Então, acho que estava tudo muito predestinado, né? E que bom que eu acreditei em mim. Com certeza, né? Todo mundo ganha. Os outros professores, né? Fui extremamente criticada mesmo, falaram que eu tinha que trabalhar com outras linhas de pesquisa. Sim. Mas que bom que eu acreditei. E hoje, assim, né, diante do clima, eu sou do sul de Minas, viu, gente? Na minha cidade, o ano passado, nós ficamos 5 meses sem chuva. E aí, né, a maioria do pessoal lá ainda não tem irrigação, porque até então era considerada uma região ótima, né, para se produzir café. Geométrico, sim. Você não se preocupava com falta de chuva. Então, a gente vem sentindo aí o cafeicultor, os produtores rurais, eles vêm sentindo essa dificuldade, quanto que está sendo difícil produzir, né, porque a empresa deles é a céu aberto. Então, assim, essa questão do clima é algo muito difícil para o produtor rural. É um desafio muito grande. Então, ele tem que pensar quais as técnicas, quais os sistemas de cultivo, de produção, que eu possa adotar a fim de mitigar um pouco, né, os efeitos adversos que pode vir dessa mudança climática. Então, assim, nós tivemos em julho de 2021 uma geada muito forte no sul de Minas. Sim. E muitos produtores tiveram muito prejuízo. E eu lembro, assim, veio a geada, o quanto que o meu celular tocou. Quanto de produtor já se interessando pela temática dos sistemas agroflorestais. E hoje, né, não só a geada, mas as ondas de calor. Sim, elas são... O sistema agroflorestal, de uma forma geral, ele protege. Muito. Né? Protege dos picos, seja de baixas temperaturas, de altas temperaturas. Tem um serviço ecossistêmico ali acontecendo, né? Isso. E eu vejo muito claro, né? Eu sempre comento nas palestras, nas minhas aulas, existe para mim uma relação, né, entre a questão da mulher, a mulher produtora rural, a mulher pesquisadora e a sustentabilidade. Talvez seja o próprio instinto de cuidado, né? A gente cuida dos filhos, a gente cuida da casa, vamos cuidar da terra também, né? Então, assim, eu vejo essa relação muito forte da sustentabilidade e das mulheres. E a ciência traz isso, né? Se a gente fazer uma busca em alguns artigos científicos, a gente vai ver que a mulher está mais aberta a novas tecnologias, a questão da sustentabilidade. Pensar formatos que são... Formatos produtivos, processos produtivos que sejam mais sustentáveis mesmo, igual você está falando, né? Hoje em dia, você tem alguma pesquisa em andamento sobre agroflorestas, né? Cafés em sistemas agroflorestais. Queria entender um pouco o que você está observando enquanto pesquisadora, o que está acontecendo hoje. Porque quando a gente fala de mercado, por exemplo... tem a questão da lei anti-desmatamento da União Europeia, né, a UDR. Então, o quanto que os produtores, de uma forma geral, vão ter que comprovar, ainda que já se saiba que o café brasileiro é muito sustentável, mas
vai ter que comprovar, né? Então, como que... Eu queria entender um pouco se isso impacta a sua pesquisa ou se existe alguma outra vertente de pesquisa prioritária atualmente. Bom, Mari, hoje eu continuo trabalhando com sustentabilidade, né? E aí vale uma lembrança, né? A sustentabilidade não é só a parte ambiental, né? A gente tem que pensar na parte econômica. Então, a gente tem que trabalhar para que os nossos produtores tenham renda, né? Viabilidade econômica, Viabilidade econômica. Então, nós, né? É esse tripé, ambiental, a parte econômica, a parte social, né? E aí o social são as pessoas. Então, hoje, né? Mais atualmente, eu tenho trabalhado mais forte com as pessoas, mais especificamente com as meninas e mulheres do agro. E nesse contexto, né, nós estamos com um projeto liderado aí, pela FGV-SES, né, que é o Centro de Sustentabilidade, juntamente com a IWCA Brasil, onde eu atuo como diretora de pesquisa e sustentabilidade, e também com o CSCP, que é o Centro de Produção e Consumo de Alimentos Sustentáveis na Europa. Então, é um recurso do All Invest Verde, da União Europeia. Eles escolheram, acho que foi 7 ou 9 cadeias produtivas no Brasil. Então, carne, cacau, café. E aí, dentro do café, nós fomos as escolhidas. Nós, que eu falo, a IWCA Brasil. Então, nós fizemos uma seleção aí de 200 cafeicultoras e 30 jovens do Brasil todo, onde a gente está capacitando essas cafeicultoras e esses jovens para essa nova legislação aí da União Europeia, a EUDR, né? E aí essa capacitação, ela inclui o quê, em linhas gerais? Primeiro a gente já fez oficinas online. Nós fizemos o primeiro encontro na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, o ano passado, né? A gente já fez uma oficina com essas mulheres de várias regiões produtoras lá em Belo Horizonte. No mês de março também, né, muito em função da comemoração do Mês da Mulher, a gente fez o primeiro ciclo de oficinas presenciais, e aí eu fui a consultora de gênero do projeto. E aí nós fizemos Sul de Minas, Cerrado, Matas de Minas, Chapada da Diamantina, na Bahia, e Matas de Rondônia. Viajou bem. Aí foram, acho que tem no minha rede social, acho que foi mais ou menos 11 mil quilômetros. Nós andamos muito, conhecemos muita gente. E aí fomos falar de mulher, fomos motivar essas mulheres, né, a empreender, a agregar valor ao café que elas produzem, a preparar essas mulheres para exportar esse café de acordo com a nova regulamentação. E assim, muito do que a gente vê é que a maioria já cumpre o que é exigido. Sabe, eu lembro das nossas primeiras reuniões, né, principalmente com as meninas da Alemanha, e hoje a gente está muito amiga, todo mundo muito envolvido, mas assim, o que eu percebo é que o pessoal não tem dimensão do que é a nossa agricultura de verdade. Então, assim, vocês que são jornalistas, vocês são muito importantes para nós. Sabe por quê? A gente precisa fazer com que a comunicação, a notícia verdadeira, chegue fora do nosso país, chegue dentro do nosso país, nas cidades. Sim. Porque eu fico vendo nas aulas, nos encontros, como que o pessoal fala do agro sem conhecer a realidade de fato. Então, cabe a nós, pesquisadores, fazer as pesquisas, ter os dados, apresentar esses dados. Mas nós precisamos muito de vocês para poder fazer essa comunicação. Eu lembro que uma das primeiras reuniões desse projeto, com o pessoal da Alemanha, da FGV, eu falava assim, gente, vocês não conhecem a nossa cafeicultura. É uma realidade muito, muito distinta mesmo, né? Tem essa diferenciação de agricultura tropical para agricultura temperada, mas tem questões culturais, geográficas, né? Assim, é difícil explicar o Brasil para quem nunca veio, né? E para quem vem de uma realidade tão distinta. Então, eu acho que o trabalho também de ter uma associação internacional nesse sentido ajuda muito a fazer essas pontes, né? Com certeza, né? Então, assim, o que a gente vê? A institucionalização, a formalização, né? A gente vê, assim, por exemplo, a IWCA, né? Ela existe, né? A Aliança Internacional das Mulheres do Café. Ela existe hoje.
em quase 40 países, né? Tanto países que consomem, países que produzem muito café. Esse movimento nasceu, né, do encontro, lá em 2003, de cafeicultoras da Nicarágua com mulheres da indústria dos Estados Unidos, Olha só. justamente para conectar, para deixar mais próximo quem consome de quem produz, para criar mais oportunidades para essas mulheres, para valorizar mais o trabalho dessas mulheres. No Brasil chegou em 2012, então essa formalização é super importante. E no Brasil nós temos 10 capítulos nas principais regiões produtoras de café. E aí a gente vê, né, vários grupos de mulheres, de agricultoras, de cafeicultoras, tanto dentro de cooperativas como fora. Uma outra tendência que a gente assiste hoje na agricultura familiar é a questão de associações exclusivas de agricultoras, mulheres familiares, e esses editais públicos que favorecem a participação dessas mulheres e gera renda ali via programas. Então, é outra tendência que a gente vem assistindo. E isso é muito importante, né? Esse associativismo, esse cooperativismo, claro, essa aliança entre as mulheres. E que tenha propósito, né? O que eu falo com muitas mulheres. Grupo não é para dar bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai formar um núcleo, um grupo, é com propósito. Qual que é o nosso propósito? Perfeito, exatamente. É um grupo que precisa raciocinar junto, né? Assim, caminhar objetivando um sentido. E aí, é claro, assim, a gente está falando muito dessa questão das mulheres no café. Você está trazendo a sua perspectiva enquanto pesquisa e o quanto que isso se desdobra também para benefícios, é claro, dessa aliança feminina, digamos assim. E aí eu queria entender um pouquinho com você, porque você foi premiada, né? Então, assim, a sua atuação enquanto pesquisadora nessas duas frentes, né, seja no café, mas também seja no gênero, né, em quem está trabalhando nesse café, te galgou a um prêmio. Eu queria que você contasse um pouquinho isso pra gente, porque o prêmio, ele não fala somente a respeito de você, mas a valorização das pesquisadoras que estão por aí nesse Brasil e que também precisam ser incentivadas, assim como a produtora rural, né? Mas a pesquisadora também, né? Essa pessoa que está ali produzindo pesquisa, produzindo números, produzindo insumos para a gente, às vezes, enxergar melhor o nosso país. Tem muita mulher que atua nisso, né? E queria que você contasse um pouquinho como que esse tipo de prêmio pode favorecer mesmo, né? Nossa, o prêmio, né, Mulheres do Agro, é uma iniciativa da Associação Brasileira do Agronegócio, da ABAG, juntamente com a Bayer. Uma iniciativa fantástica, né? Porque iniciativas como essa ajudam no reconhecimento e na valorização do trabalho que a gente desempenha. E hoje, quanto mais eu pesquiso, mais eu analiso os dados, eu vejo que muitas mulheres, elas buscam, a maioria das mulheres, independente do segmento da cadeia do valor que ela atua, ela busca esse reconhecimento. Ela busca que o seu trabalho seja valorizado. Ela quer ser vista, quer ser respeitada. Uhum. Então, quando eu fui indicada, né, para o prêmio e aceitei, e eu não imaginava, né, quanto que a minha vida ia ser transformada por uma iniciativa dessa. Né, porque eu já trabalhava, né, com essa questão da sustentabilidade, né, voltada ali de técnicas para produção de café mais sustentáveis, né, igual eu contei da minha tese, com sistemas agroflorestais. Já tinha meus projetos, né, envolvendo a questão das mulheres, das meninas, mas eu não sabia, né, de tudo que ia acontecer. Então, assim, desde outubro do ano passado, né, de quando eu recebi o prêmio, até hoje, assim, minha vida, muitas oportunidades mesmo. Então, assim, as pesquisadoras, né, que estão me ouvindo, né, que estão me escutando, participem. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, que a gente não tem tempo, né, e são vários documentos que a gente tem que, quando a gente aceita a indicação, a gente tem que organizar para enviar, mas vale muito a pena. Quais mudanças que você sentiu, assim,
desde que você recebeu o prêmio no final do ano passado, mais ou menos outubro ali de 2024, né? Queria que você falasse um pouquinho, exatamente para chamar a atenção não só das mulheres para se inscreverem nesse tipo de premiação, mas é isso, assim, o quanto que uma valorização pode, de fato, abrir portas e mudar a vida de quem está envolvido com o campo, independente da área. Mari, eu acho, né, quando eu recebi o prêmio, e eu falei isso em outras oportunidades, e vou falar aqui com você, eu acho que a maior vitória foi a causa das meninas e mulheres no agro. A visibilidade que um prêmio desse traz, é um prêmio nacional, né, idealizado aí, uma iniciativa de 2 instituições fantásticas que fazem o nosso agro acontecer. Então, assim, a visibilidade que esse prêmio te dá, não Daniele Baliza, mas para a causa. Isso aí faz com que essa mensagem, né, da igualdade, de ter mais oportunidades, mais benefícios para as mulheres dentro do agronegócio, que essa mensagem possa chegar, né, para que mais meninas, para que mais mulheres se sintam motivadas a fazer parte, a acreditar assumir. Quando ninguém fala, né? Quando ninguém concorda, igual foi com você. Acreditar que ela pode, que ela é capaz, que mesmo com 2, 3 filhos em casa, ela vai conseguir um tempinho para participar de uma reunião, para se capacitar, para levar uma melhoria ali para a família. Então, assim, esse prêmio, ele trouxe uma visibilidade muito grande para o trabalho que eu já desenvolvia. Uhum. Mais ou menos, vou fazer uma comparação. Parece que eu entrei num túnel acelerador do tempo. Sabe assim? Parece que esse prêmio trouxe um reconhecimento talvez que eu iria conseguir daqui 10, 15 anos. Então, eu consegui com que essa mensagem chegasse a mais meninas, a mais mulheres. Também a gente consegue, né, sensibilizar instituições. Porque você falar sobre a atuação de mulheres no agronegócio não tem que ser conversa só de mulher. A gente tem que envolver os homens. A gente tem que envolver toda uma sociedade. Se a gente, de fato, quer trabalhar para que todas as mulheres ali do agro possam ter acesso a mais benefícios e mais oportunidade, é algo que tem que envolver toda a sociedade, todos os atores. Então, a gente não pode ficar fechada só em mulheres. E um prêmio desse, igual esse prêmio Mulheres do Agro, na categoria Ciência e Pesquisa, ele proporcionou isso. Ele pegou essa causa das mulheres, né? Porque não é comum, né? Assim, você estudar a mulher, você pesquisar as mulheres. Então, ele colocou um tema que é tão necessário, sim, com tão certeza. Importante, e deu luz para esse tema. Pois ele deu visibilidade. E quando você fala também de reconhecimento ali das instituições, inclusive no sentido de fomento mesmo, né? Igual você estava falando, né? É muito ruim quando a gente ainda sabe que existe uma bolsa, por exemplo, que o homem vai ganhar mais que a mulher, né? Uma bolsa de pesquisa, uma bolsa de estudo. Então, esse tipo de premiação e de reconhecimento também ajuda na questão de fomento mesmo, né? Porque é isso, as pessoas também elas precisam ganhar para fazer seus respectivos trabalhos e isso precisa ser de forma igualitária, né? Com certeza, né? Quando a gente fala igualdade de gênero, a gente está buscando o quê? Igualdade de oportunidades e benefícios. Então, por que quando a gente pega essa série histórica, os homens tiveram mais acesso, eles conseguiram mais bolsa do que as mulheres? O que está acontecendo? Né? No caso, quando eu fui mãe, né? Depois, no período de licença, a licença maternidade, olha o que a gente tem que conversar. Porque você fica ali 6, 7 meses, profissionalmente, seu currículo parece que não tem nada. Mas espera aí, olha como que eu melhorei como pessoa. E essas qualidades que eu estou adquirindo, com certeza, vão fazer toda a diferença quando eu voltar para o meu trabalho. E isso impacta, Mari. Isso impacta e dificulta para que a gente chegue. Sabe aquela escadinha? Tem uma ilustração no site da ONU Mulheres, eu gosto muito. E eu me vejo muito nessa ilustração. É o seguinte, é uma mulher e diante dessa mulher uma escada de madeira.
E essa mulher tem o notebook numa mão, o filhinho, bebezinho, pendurado aqui naquele bebê conforto, e a sacola do mercado na outra mão. E a escadinha dela é de madeira. É impossível chegar no topo? Não. Mas é mais difícil. Mas não é impossível. E ao lado dessa mulher, o homem, eu acredito que é o parceiro dela, o companheiro, sem nada na mão, uma escada rolante. E aí eu me vejo muito Desleal, nessa situação, né? Assim, eu sou casada há muito tempo, meu esposo também é agrônomo, também trabalha com café, uma ótima pessoa, um excelente profissional. Mas, vamos supor, para mim estar aqui conversando com você, toda a logística que eu tive, né, com os meus filhos, quem que vai levar na escola, quem que vai fazer dever, um tá doente, quem que vai levar no pediatra. Então, assim, essa sobrecarga emocional, sabe, todas essas preocupações são desafios que a gente precisa vencer, claro. E que o homem já tem isso mais fácil. Então, todo esse trabalho que a gente faz é para que no futuro, né, as próximas gerações... Que não demore muito. Que não demore muito, né? Elas possam ter também direito a essa escadinha rolante. E aí, quando a gente pensa, né, em questão de acesso a recursos, benefícios, se a gente pegar os dados, né, pesquisadora gosta de dados, se a gente pegar os dados do último censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que foi feito em 2016, se a gente olhar lá, Mari, as mulheres, né? Hoje no Brasil são 305 mil propriedades de café, né? De acordo com os dados, o último censo agropecuário. Desse montante de 305 mil, apenas 13% estão no nome das mulheres. Escritura. Quando você olha associativismo, cooperativismo, acesso a capacitações, acesso a implementos, tratores, automóveis, as mulheres têm menos acesso do que os homens. Esses dados, né, do censo, quem trabalhou eles foi a Cristina Arzabi e a Helena Alves, da Embrapa. E aí elas apresentaram, a Embrapa apresentou, na época, né, a Tereza Cristina era a ministra da Agricultura, isso na época da pandemia, apresentou, e a fala dela foi a seguinte, quando ela viu esses dados. Essa diferença de oportunidade, de acesso, significa o quê? Um potencial econômico perdido no país. Sem dúvida. Então, nós temos que trabalhar, né? Eu, como uma representante de uma instituição pública, federal, faço um trabalho voluntário, a gente tem que trabalhar para que essas mulheres, independente do segmento que elas estão atuando, elas possam ter o mesmo acesso, as mesmas oportunidades e benefícios. Quem ganha com isso é a família, que vai ter mais qualidade de vida, mais recurso. A partir do momento que essa mulher assume o seu espaço, tem acesso a financiamento, tem acesso aos implementos, ela vai conseguir, junto com o esposo, com o filho, com o pai, produzir mais. Ela é integrada no sistema, né? Ela é integrada de uma forma E aí, a família produzindo mais, a sociedade ganha, o país ganha. Então, esse trabalho, né, com as mulheres, né, com as meninas do agro, ele é super importante. Esse prêmio, ele possibilitou essa visibilidade, possibilitou que a gente pudesse sensibilizar, trazer mais mulheres, mais instituições. Hoje, né, e eu acredito também que é graças ao prêmio, a gente já está conversando sobre uma possível política nacional para as mulheres do setor cafeeiro do Brasil. Antes de você explicar um pouquinho da política e a gente encaminhar pro final do nosso episódio, eu não posso deixar de encerrar aqui a nossa conversa sem antes falar do apoio da IFPA. A IFPA, International Fresh Producer Association, é uma apoiadora aqui do nosso podcast, Arroz, Feijão e Clima. É uma associação que tem aí mais de 100 associados no Brasil, uma associação que, inclusive, por ser internacional,
nacional consegue falar de uma forma transversal sobre o acesso a alimentos frescos, né? A gente está falando de frutas, verduras, legumes, e eles apoiam aqui o nosso podcast exatamente para a gente conseguir conversar mais sobre o acesso a um alimento saudável, sustentável, como que isso conversa com o agronegócio brasileiro. Então, muito provavelmente aí as frutas, verduras, legumes que passam pela sua casa devem ter tido ali algum dedo, alguma participação da IFPA. Então, a gente agradece muito ao apoio, e se você quiser ser um apoiador aqui também do nosso podcast, é só escrever nos comentários do YouTube, chamar a gente nas redes sociais ou escrever para o nosso e-mail arrozfeijãoclima@gmail.com. E voltando aqui, Dani, você está falando de uma política nacional, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa ideia, essa proposta, porque a gente está falando de algo que realmente vai ser discutido aí no sentido de congresso, de fato é isso, né? A gente está falando de uma política para o país, olhando para as mulheres da cafeicultura. O que vocês vislumbram com isso, né? Qual que é o objetivo disso? E aí a gente vai se encaminhando para eu entender um pouquinho mais do seu... eu queria te fazer mais uma última pergunta do seu currículo. Tá bom, Mari. Então... diante, né, de toda essa visibilidade, né, que o movimento está tendo, de toda a criação de grupos de mulheres, núcleos femininos em cooperativas, da maior participação da mulher, né, diante de tudo isso que a gente tem vivido, outras pesquisadoras, a gente vem conversando, né, que a gente não faz nada sozinha, é sempre um trabalho colaborativo, é exemplo do livro, onde foram 17 instituições e 40 pesquisadores, instituições públicas e privadas. Então, a gente já vem conversando há algum tempo da importância de aproveitar esse momento que a gente vive hoje, onde nós estamos sendo mais vistas, ouvidas, recebendo prêmios, né, porque é a causa que ganha, e aproveitar toda essa visibilidade e transformar de fato em benefício, em direito das mulheres. Então, nós, né, a gente já tem um grupo de pesquisadores, uns 2 deputados já nos procuraram com essa intenção de entrar com esse PL, né, no Congresso até o final do ano, mas é algo que a gente não tem pressa. A gente já está começando as primeiras reuniões técnicos que são pesquisadores mesmo, que estudam sobre o tema, que conhecem a realidade. Então, o que a gente pode propor para o nosso país? Honduras, né, um país pequeno, mas Honduras já tem a Política Nacional de Gênero do setor cafeeiro. Então, a nossa ideia, né, a nossa, né, minha, da Helena Alves, da Embrapa, não vou citar o nome, porque são vários pesquisadores, né, PAMIG, todo mundo, a gente caminha juntos e juntas. Né, que nós temos homens também que fazem parte dessa discussão, e a gente precisa de ter homens discutindo isso com a gente. Bom, a ideia e isso a Embrapa já tem, no Observatório Rural das Mulheres, uma linha do tempo com as principais políticas, leis que existem para as mulheres do campo no Brasil hoje. E assim, um spoiler, não são muitas, né? A gente não tem muita coisa ainda. Sim, era isso que eu ia perguntar. Tem muito para ampliar. Para ampliar. Então, a gente vem do que a Embrapa já fez, nós vamos estudar, né, esse histórico de leis que a Embrapa já levantou e está disponível, né, no Observatório, acho que é do Rural, Observatório das Mulheres. E aí nós vamos comparar com essa política que já existe em Honduras e ver para o Brasil hoje o que cabe. Porque, na minha opinião, a gente precisa aproveitar esse momento e, de fato, garantir benefícios para as mulheres. E aí a gente está falando desde agricultura familiar até produtoras que já têm uma propriedade maior, enfim, que já atuam de uma forma mais consolidada. Isso mesmo, Mari. A gente tem que pensar, principalmente, nas mulheres que ainda não têm esse espaço que nós temos, né? Nós somos, né, já reconhecidas, a gente tem um espaço, mas e aquelas mulheres que ainda não conseguem estar presentes nesses eventos que a gente promove? Então, assim, a gente tem que pensar no todo. Então, a gente está pensando desde aquela mulher, aquela cafeicultora de pequena propriedade, porque todas são grandes, né? Pequenas só em relação ao tamanho. Então, aquela cafeicultora familiar
que muitas vezes não tem nem o cartão de produtora rural, e depois para provar ali que trabalhou, né, uma vida, não é fácil comprovar tudo isso. Então a gente tem que pensar desde essas mulheres, das mulheres que trabalham nas lavouras, seja na colheita, porque a colheita, a maioria é feita mecanizada, mas nós ainda temos a colheita manual. Sim, e safristas que têm menos condições ainda, né, de garantias de trabalho, assim. Muitas delas, assim, a gente fez um estudo, está nesse livro, aqui é o capítulo que eu sou responsável, a gente entrevistou pouco mais de 200 colhedoras de café. A maioria delas não tem nem o ensino fundamental completo. Então, nós identificamos isso e no semestre sequente nós já oferecemos cursos básicos de informática para essas mulheres depois da colheita, porque a gente tem que capacitar elas, né, para o básico, para que elas possam ter a vida melhorada. Então, assim, essa política que a gente está pensando é para trazer benefícios e acesso para todas essas mulheres. E para mim, Mari, o pessoal divide muito, o agronegócio, a agricultura familiar. Não, gente, para mim, a agricultura familiar, ela está dentro do agronegócio. Nosso Brasil é muito grande, é muito diversificado, é um país continental. Então, nós vamos ter diversidade de todos os tipos, de clima, de solo, de cultura. E faz parte da roda, né? Porque era o que você falou, é a pequena propriedade, mas que ao mesmo tempo vai lá e fornece para uma cooperativa, que fornece para uma trader e virou o agronegócio. Todo, né? Sim. Então, por isso que a gente, né, os pesquisadores, os professores, tem que estar conectado com os jornalistas para a gente, de fato, explicar tudo isso. E combater esses mitos, né, essas inverdades que rodam e que tanto nos prejudica. Porque uma vez que prejudica, né, o setor, que prejudica, né, isso aí é a imagem do todo que é desvalorizada. Sim, sim. E aí, Dani, só para a gente encerrar, eu queria entender um pouco qual que tem sido, então, o trabalho... A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui antes, mas só para a gente encerrar com um assunto que é extremamente atual e acho que a gente tem que levar mais... do que está sendo feito na prática com as cafeiculturas no sentido da UDR, né? No sentido da Lei Antidesmatamento da União Europeia. Você falou que existe aí uma série de instruções para que essas cafeicultoras elas estejam de acordo. Muitas delas já estão, mas precisam fazer ali algum ajuste fino do ponto de vista de comprovação para essa lei. Mas enquanto pesquisadora e que está no campo e que está visitando as produtoras, né, visitando diferentes regiões do Brasil, o que você acha que talvez seja a maior dor ou a maior dificuldade nesse processo da UDR? E queria saber, enquanto pesquisadora, se você acredita que até o final do ano o Brasil, ou pelo menos essa parcela, né, das mulheres, das cafeicultoras, né, não vou generalizar o país inteiro, mas essa parcela, esse nicho que você estuda, deve estar apta, porque a gente está falando de uma legislação que era para ser dezembro de 24, passou para dezembro de 25 e, por enquanto, é assim que está, né? Então, quanto que você também, no feeling de campo, você acredita que as mulheres estão, de fato, capacitadas e vão continuar fornecendo para a União Europeia, para o mercado internacional? Bom, então, né, vamos lá. Lembrando que esse projeto nosso, né, é um projeto aí com investimento do Invest Verde, na União Europeia. É um projeto liderado pela FGV-SES, em parceria com o CSCP, essa organização alemã, e a IWCA Brasil. Nós estamos capacitando 200 cafeicultoras e 30 jovens. E os jovens, de preferência, sendo filhos ou estando conectados com essas cafeicultoras. Então, o que a gente viu, né, o que a gente tem acompanhado, andado, é que a questão onde esse café, pelo menos dessas cafeicultoras, a grande parte, ele vem de áreas livres de desmatamento. Né? Então, só que a gente tem trabalhado muito com elas alguns outros aspectos, como, por exemplo, a questão do gênero, né? Esse primeiro ciclo de oficinas presenciais. A gente falou sobre direitos humanos, né? Falou sobre direitos humanos com foco na questão do gênero. Agora está acontecendo o segundo ciclo, está sendo falado muito da questão do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Né, que é um outro tema assim, que a gente sabe dos nossos desafios, né? Muitos, né, a maioria já cumpre, mas nós temos alguns desafios, principalmente cultural,
Da pessoa estar no campo e não querer usar todo o EPI. Os equipamentos de proteção, né? Tem que ter. Então, assim, a gente sabe da importância de conscientizar, sensibilizar esses colaboradores e os próprios cafeicultores, quando a gente fala de uma cafeicultura familiar. Lembrando que 80%, né, dos nossos cafeicultores são familiares. Tem a própria família que muitas vezes aplica, né, os agroquímicos. Então, essa necessidade de conscientizá-los, né? Enfim, nós estamos trabalhando também com as ferramentas para o georreferenciamento. Das áreas, ok. E aí entra muitos jovens, né, com essa questão das novas tecnologias. Legal, interessante. Então, assim, eu acho que nós, né, esse grupo, a gente vai conseguir capacitá-lo. E o que eu observo, Mari, e agora é uma observação, Dani, que eu acho que o seu canal, que é até uma forma da gente expressar isso e sensibilizar mais pessoas, é que eu vejo, né, principalmente eu vi na Chapada, ali em Diamantina, na Bahia, Rondônia, uma vontade muito grande dessas mulheres exportarem o seu café. Mas são regiões que ainda não têm a estrutura que Minas Gerais tem, por exemplo, né? Sim. Que o Espírito Santo tem. Então, não sei, pessoal que está nos ouvindo aí, a gente tinha que pensar nisso junto, conversar, né? Eu lembro da Tadiane, uma cafeicultora líder lá da Chapada. Ai, mas eu quero exportar, mas como que eu faço? A gente não consegue aqui. Então, assim, quem sabe, né? Nós, dessas instituições unindo públicas... esforços, claro. Para que a gente consiga, né? Eu sei que com o preço do café hoje, as pessoas, né? Tá muito atrativo o próprio mercado interno, né? Mas, enfim... Mas pensar a longo prazo, a longo né? prazo. De abrir esse mercado para que essa produtora realmente abasteça o mercado interno e também possa diversificar ali a renda exportando uma parcela, né? Porque são regiões, né? A Bahia, ali, Chapada, produz o café arábica, qualidade, assim, excepcional. Rondônia, né? Com os cafés fermentados, cafés robustos, de excelente qualidade. Eu fiquei encantada, né? Assim, como eu visitei algumas propriedades, né? Propriedades ali familiares, com frutas juntas, muita agrofloresta. Tive a oportunidade, né, de ficar numa tribo indígena e ver como que os índios produzem café em Rondônia, como que é essa produção. Então, assim, né, como a gente está num país tão extenso, né, com tantas cafeiculturas, Sim. a gente também olhar, sabe, para essas outras regiões. Perfeito. Né, que a gente vê uma estrutura já muito pronta, né? A gente tem vários atores atuando em Minas, Espírito Santo, São Paulo. Mas eu senti que a gente tem que olhar mais para as outras regiões também. E que tem cafés, assim, preciosos, que tem pessoas maravilhosas, pessoas que também querem fazer e acontecer, então vale o nosso olhar, né? Acho que esse projeto, ele me mostrou isso também. Ótimo. Muito obrigada, Dani. Fica o convite para vocês conhecerem os outros cafés por aí, né? A gente, claro, para quem tem condição, ainda mais dentro desse contexto do café hoje em dia, mas para você que tem a oportunidade de acessar cafés diferentes, vale olhar para isso. Cafés de Rondônia, né? Cafés amazônicos, cafés de diferentes regiões, porque é a partir disso que a gente também conhece o nosso país. Né? Isso é cultura, não deixa de ser gastronomia, não deixa de ser também a gente pensar no quanto que o nosso país consegue produzir sabores diferentes. Dani, te agradeço muito a participação, obrigada por ter vindo, por ter compartilhado o seu entusiasmo em falar de mulheres na cafeicultura, e eu espero contar com você em outras oportunidades, porque é o tipo de assunto que sempre se renova, né? Maria, eu que agradeço, viu, pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui hoje, contar um pouco dessa história, mas principalmente torcendo, né, para que essa mensagem chegue a mais homens, mais mulheres, mais instituições. A gente, de fato, né, tem que inserir a mulher. Né? Eu vejo muitas instituições colocando a mulher ali, o pink wash, né? Mas, de fato, não insere ela. Na estratégia, no negócio. Até mesmo no nosso setor, a gente conseguir incorporar, né? Eu acho que quem vai ganhar é o nosso setor cafeeiro como um todo, é o nosso agro, é o nosso país. Então, muito obrigada de coração por ter nos... Eu falo nos, né? Porque é a causa, Claro. esse espaço aqui para a nossa causa.
e que você conte comigo, né, com as outras pesquisadoras. É um time imenso que faz tudo isso acontecer. Eu só sou uma representante aqui. E parabéns pelo seu trabalho, te acompanho, te sigo e que Deus te ilumine, te dê saúde, você continue esse trabalho maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada. Sempre bom ouvir assim, incentivos. Te agradeço mesmo e agradeço a todos vocês que ficaram aqui ouvindo, assistindo essa nossa conversa. Muito obrigada por se manterem firmes e fortes aqui no Arroz, Feijão e Clima. Vou pedir, claro, para vocês continuarem, então, seguindo também a gente nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, está no TikTok, está no YouTube. Os episódios completos vão pro ar no YouTube e no Spotify. Depois a gente tem os recortes nas redes sociais. Então segue lá, Arroz, Feijão e Clima. Se você tiver uma ideia de pauta, quiser apoiar o projeto, quiser patrocinar, quiser convidar a gente para visitar alguma área, alguma fazenda, também é só escrever lá no e-mail arrozfeijãoclima@gmail.com. Muito obrigada por vocês ficarem até aqui, se engajarem nesse tipo de assunto aqui, que são as mulheres na cafeicultura. Eu espero contar com a audiência de vocês nos próximos episódios, então até lá.